Primeiramente, salve, salve galera do meu canal! Está começando mais uma teleaula. O tema de hoje é cone, parte 3. Vamos dar continuidade ao tema corpos redondos e ver as aplicações do cotidiano. As principais fórmulas estão no nosso Por Dentro do Assunto. E também, como o principal vestibular abordou esse tema, lógico, vamos dar uma espiadinha na sessão Enem. Então, se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais, você já sabe, né? Só aqui no Sou Mais Matemática. E agora é hora da nossa famosinha roda a vinheta. Conhecer um pouquinho as características e as principais aplicações do cone. Na teleaula de hoje vai abordar a ideia de volume. Então, nas aplicações do cotidiano, eu vou esclarecer algumas situações que vai aparecer no decorrer das aulas. Roda aí. Estamos de volta e olha só o que eu separei. Bom, aqui eu tenho a representação de algumas situações, né, que representa o cone. Hoje é o estudo do volume. Então, olha só. Aqui temos uma representação de um objeto, né? Pode ser uma chaveira, alguma coisa nesse estilo. E aí ele tem esse formato mesmo de cone, né? Tem a base circular, a face lateral é arredondada e ele, claro, vai ter apenas um único vértice que a gente já viu nas teleaulas anteriores. Então, pode ser um objeto aí. Como determinar o volume desse objeto? Tá certo? Outra situação que representaria aí bem um cone é a casquinha, né? De sorvete. Então, está bem associado a isso, só que no caso da casquinha, ele não tem a base, né? Então, se fosse calcular realmente área da casquinha, não incluiria a área total, né? Poderia ser, porque não tem a base. Seria somente a área lateral. Então tem que ficar atento também nessas questões quando for calcular área. Mas no nosso caso dá para determinar o volume tranquilamente, mesmo tendo base, não tendo, qual é o volume de sorvete que cabe dentro da casquinha. Então a gente vai aprender tudo isso hoje. E aqui, professor, você separou uma situação que eu estou estranhando. Aqui em cima tem uma representação de cone, mas aqui não é um cone, aqui é um cilindro. Isso tudo é chamado de silo. Silo é utilizado em armazenamento de grãos e cereais, essas coisas. Então, é a junção de duas figuras espaciais. O cilindro, onde comporta tudo isso, e a tampa, que é a representação, no caso, de um cone. E aí, o conjunto do cone com o cilindro é chamado de silo. O silo é o armazenamento, serve para armazenar as coisas. Então, ó, na nossa sessão Enem de hoje, vai ter uma questão abordando a utilização do silo. Então você tem que ficar esperto, porque costuma cair nos vestibulares, nas provas, tanto área como volume de mais de uma figura espacial junta, unificada. Então você tem que ficar esperto, e aí na nossa sessão Enem é justamente uma questão sobre esse estilo de imagem aqui, de objeto. Então vamos entender então como calcular o volume, no caso do cone, e também como determinar o volume de um silo, tudo durante a aula. A partir de agora, vamos ficar por dentro do assunto. Então vamos conhecer a fórmula do volume de um cone. Olha só, é dado pela mesma fórmula do volume de uma pirâmide. Então já vimos na teleaula de pirâmide que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Lá na pirâmide, o que variava era essa área da base, que dependia do formato da base da pirâmide, quadrada, triangular, hexagonal. Já no caso do cone, a base é fixa, né? Então é sempre um círculo. Aí você substitui a área da base, a área de um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cone, dividido por 3. Então ela vai seguir a mesma forma do volume da pirâmide, só que agora fixo aqui é a área da base. Então eu posso dar por essa formulazinha aqui ou essa, tanto faz, tá certo? É só lembrar do formato da base do cone. E aí, com base nisso, vamos às questões. Em um cone reto, a geratriz mede 15 centímetros
E o raio da base mede 9. Calcule a altura e o volume. Olha só, ele falou que é um cone reto. Então eu vou desenhar aqui só para ilustrar. Eu tenho a representação aqui de um cone, ok? Aí desse cone aqui ele falou o seguinte, o que ele deu de informação? Ele disse que a geratriz mede 15, então geratriz mede 15, o raio da base mede 9, então eu vou traçar aqui a altura, o raio, então o raio mede 9, e eu não tenho esse H. Além do H que eu não tenho na questão, ele também está pedindo o volume. E para calcular o volume eu preciso do raio, que eu já tenho, beleza? Mas eu não tenho a altura ainda. Então, olha só. Visualizando a fórmula facilita entender o que dados você tem e quais dados estão faltando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a relação pitagórica, né? A relação pitagórica é geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. A geratriz eu tenho, que é 15 ao quadrado. A altura eu não sei quanto vale, então vai ter que descobrir. E o R vale 9 ao quadrado. Pronto. Aí vai ficar 15 ao quadrado dá 225. Então, 225 é igual a H ao quadrado mais 9 ao quadrado, 81. Vou isolar o H. O 81 está somando, ele vai passar subtraindo. Então, fica 225 menos 81 é igual a H ao quadrado. Eu vou subtrair, então vai ficar H ao quadrado é igual 225 menos 81 dá 144. O inverso da potência, radiciação, então vai ficar raiz quadrada de 144 e H é igual a 12. A unidade está em centímetros. Pronto. Então já temos aqui a altura que ele estava querendo na questão. Além da altura, ele pede o volume. Então vamos substituir na fórmula do volume. Então, volume vai ser π r ao quadrado vezes h sobre 3. Então, volume é igual. O π eu vou deixar. O r, no caso, é a medida do raio, que vale 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado vezes a altura 12 dividido por 3. Então, volume é igual a π vezes 9 ao quadrado, 81. E o 12 dá para dividir com o 3. 3 vezes 4, 12. Então, você já coloca aqui, ó, 4. Então, volume é igual. 4 vezes 81 dá 324 π. E aí a unidade vai estar em centímetros, como é volume, centímetros cúbicos. Então, está aí como calcular o volume. Então, primeira coisa, você vê as informações que você tem. Se qualquer coisa não tem imagem, desenhe uma imagem para associar. Através da imagem, você olha os dados, né? Quais valores tem, quais está faltando. E aí, como ele queria tanto a altura como o volume, para a altura, Pitágoras, né? Agora, para volume, precisava do H. Então, precisa passar pela relação pitagórica para depois você conseguir achar o volume, tá certo? Já no exemplo 2, diz assim: um cone reto, ó, cone reto de novo, de 3 centímetros de raio da base, então ele deu o raio, tem volume igual a 9π raios de 3 centímetros cúbicos. Ele deu o raio e o volume. Calcule a área total da superfície desse cone. Então vamos lá, gente. Ó, primeira coisa para ilustrar aí, para vocês entenderem bem, é o seguinte. Ele quer a área total da superfície de um cone. A área total ela é dada por π r g mais r. Pronto. Então é essa fórmula aqui que eu vou usar para a área total. Quais dados eu tenho? Vamos lá. Ele dá o raio. Então o raio mede 3, cone reto de 3 centímetros de raio. Beleza, eu tenho o raio. Mas eu não tenho ainda a geratriz. Ele deu o volume. Então a gente vai ter que, se ele deu volume, claro, vai ter que partir da ideia da fórmula do volume. Através do volume a gente vai achar alguma informação. Então vamos substituir para ver qual é essa informação que está faltando, porque a gente vai precisar da geratriz ainda. A gente não tem. Então vamos começar pela fórmula do volume do cone. No caso do volume é essa fórmula, né? π r ao quadrado, então vai ficar π r ao quadrado vezes h sobre 3. Aí vamos lá, substituindo. O volume eu tenho, que é 9π raiz de 3. Então, 9π raiz de 3 é igual
a π vezes o r, no caso, eu tenho aqui que vale 3, então vai ficar 3 ao quadrado. O h eu não tenho, sobre 3. Então aqui eu vou descobrir a altura desse cone aí, tá certo? Então vamos lá, ó. Dá para cancelar aqui esse π com esse π aqui também. Então vai ficar 9 raiz de 3, 9 raiz de 3 é igual 3 ao quadrado, 9h sobre 3. Então 9 raiz de 3 é igual. 9 dá para dividir por 3, né? Dá 3, então vai ficar 3h. Vou isolar o h, então esse 3 passa dividindo. Então h é igual a 9 raiz de 3 sobre 3. h é igual. Aí você pode dividir de novo o 9 por 3, que vai dar novamente 3. Então vai ficar 3 raiz de 3 e a unidade está em centímetros. Pronto. Professor, peraí, vamos traduzir aqui que eu não estou entendendo uma coisa. Eu não tenho para calcular a área total, é a geratriz, certo? Eu tenho o raio, falta a geratriz. Só que ele deu volume, pela forma do volume, eu não achei geratriz, eu achei a altura. Então, de qualquer forma, eu não consigo achar ainda a área total. Mas, se eu aplicar a relação pitagórica, ela utiliza 3 elementos: geratriz, altura e raio. Nessa questão, eu já tenho o raio, que vale 3, já tenho a altura, e aí, se eu aplicar a relação de Pitágoras, eu consigo achar a geratriz. Achando a geratriz, aí sim eu vou para a área total. Então, ele não dá informação à toa, né? Se ele deu volume, era necessário. Para quê? Para achar a altura. Agora sim, vamos recorrer ao teorema de Pitágoras. Vamos lá, então. G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. É o g que a gente vai achar, então já está isolado, né? G ao quadrado é igual 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 ao quadrado mais o raio que vale 3 também. Então vai ficar g ao quadrado é igual 3 raiz de 3 ao quadrado, faz cada um ao quadrado. Então 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9 também. Então g ao quadrado é igual 3 vezes 9, 27. 27 mais 9 dá 36. Então g é igual a raiz quadrada de 36. G é igual a 6 e a unidade também é em centímetros. Pronto, consegui achar a geratriz. Agora eu vou finalizar com a área total. Então a área total é essa de cima, né? Então a área total vai ser π r g mais r. Então a área total é igual a π vezes o r mantém o mesmo valor, que é o 3 lá em cima. A geratriz, que é o que a gente achou agora, e o raio de novo continua sendo 3. Então, a área total vai ser igual a 3 vezes π, 3π, 6 mais 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, a área total vai ser 27π, a unidade centímetros, como é a área, duas dimensões, centímetros quadrados. Pronto. Então, conseguimos achar. Para essa questão, a gente passou por duas etapas, né? Primeiro, usamos a do volume, que ele também deu aqui, ó. Não ia dar formação à toa. Depois, relação pitagórica, né? Geralmente, a maioria das questões que envolvem cone cai muito a relação pitagórica. Fique atento sobre essa regrinha aí. E aí, por fim, aí que a gente vai para a área total. Mas é bom sempre você partir da fórmula que ele está querendo. Ele está querendo o quê? Área total. Eu comecei por ela para visualizar mesmo que valores eu tinha e quais valores estão faltando. Sempre faça isso. Tire os dados, né? Que ajuda demais na hora de entender que processo eu vou começar. Gente, agora vamos para a nossa sessão Enem. Eu vou falar agora do silo. Então, a gente mostrou lá no início da aula o que era, e agora vamos entender como calcula o volume dele. Então, roda aí. Então, vamos entender a questão da sessão Enem. Então, olha só. Um silo para armazenar cereais tem a forma da figura abaixo. Então, essa é a representação do silo, que é um cilindro mais um cone unidos, né? Então, a base do cone é a mesma da base do cilindro. O raio do cilindro e do cone tem 4 metros. Então, ele dá as informações do raio, 4 metros.
A altura total do silo é de 10 metros e a altura do cone é de 3 metros. Pronto. Quantos metros cúbicos de cereais podem ser armazenados no silo? Então, olha só. Vamos extrair as informações aqui. De raio que ele fala, tanto o raio do cone como o raio do cilindro. Então, os raios aqui, ó, ele tem medidas iguais. Todos correspondem R igual a 4. Pronto. Ele dá também a altura total. A altura total corresponde a 10. Então, a altura total corresponde a 10. Também fornece a altura do cone. Então, a altura do cone aqui, pronto, eu vou chamar de H1, corresponde a 3. O que eu não tenho é a altura do cilindro, né? Então, a altura do cilindro é a diferença. 10 menos 3 é o que falta, 7. Então, está aqui que eu vou chamar de H2 é igual a 7. E aí as unidades estão em metros, metros, metros e metros. Pronto. Então, tá aí. Tem os raios, né? Tem a altura do cone, tem a altura do cilindro. Então, tá perfeito. Vamos lá. Agora, vamos entender aqui. Ele quer o volume do silo. Então, o volume total, vou chamar de VT, vai ser... Para calcular o volume do silo, eu preciso do volume do cone. Então, volume do cone mais o volume do cilindro. Então, é a junção de uma figura com a outra. Costuma cair muito isso, neném, de junções de figuras, viu? Então, ó, volume do cilindro. Pronto. Aí eu vou calcular separadamente e depois a gente soma no final. Tá certo? Vamos começar, então, pelo volume do cone. Então, volume do cone, vamos lá, volume do cone vai ser dado por πr ao quadrado vezes h sobre 3. Nesse caso aqui, eu vou chamar como o h, são duas alturas diferentes, né? Então, eu vou trabalhar com H1. Então, vou colocar um 1zinho aqui só para diferenciar. Então, o volume do cone vai ser dado por π. As alternativas estão em π, então não precisa você trocar por 3,14. E na questão também ele não falou nada no enunciado, né? E o raio, vamos lá. O raio é o mesmo, tanto para o cilindro quanto para o cone. 4 metros. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes... A altura 1 é 3, né, que é a altura do cone. Então, 3 sobre 3. Professor, dá para cancelar esse 3 com esse outro 3 aqui. Então, eu vou ter de informação assim, ó. Volume do cone é igual 4 ao quadrado, 16π. E aí, a unidade vai estar em metros, como é volume, metros cúbicos. Então, metros cúbicos. Então, até agora, eu já tenho pronto o volume do cone. Agora a gente vai calcular o volume do cilindro. Pronto, agora vamos em busca desse daqui. O volume do cilindro, ele segue a fórmula da área da base vezes a altura. Não é dividido por 3, né? No cilindro. Então vamos lá. Volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h. É só tomar cuidado na hora das questões não misturar as fórmulas, né? O que tem divisão por 3 é o da pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3. O do cilindro é só a área da base vezes a altura. A altura aqui vai ser o H2. Então, vou colocar o 2 aqui para dizer. Então, o volume do cilindro vai ser igual a π vezes. Lembrando, o raio é o mesmo, 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Agora, a altura vai ser o 7. Cuidado não usar o 10, viu? O 10 era o total. Então, vai ser 7 aqui. 4 ao quadrado dá 16, então VC vai ser 16 vezes 7, VC é igual. Então, o volume do cilindro vai dar 112 π, e a unidade também continua sendo metros cúbicos. Pronto. Já temos o volume do cilindro, temos o volume do cone, agora vamos calcular o volume do silo, né, que é o volume total. Então, o volume do silo, ele vai ser só o somatório, né? Volume total, eu vou pegar o volume do cone, que é 16 π, mais o volume do cilindro, que também corresponde a 112. Então, 112 π. Somando esses dois, VT, que é o volume total, vai dar 128 π
e aí a unidade também continua sendo metros cúbicos. Então está finalizado a questão, tá certo? Se ele pedisse para trocar por 3,14, você não perca tempo de trocar aqui por 3,14, aqui também por 3,14, não. Você faz no final, você trocaria por 3,14, na hora do somatório. É para economizar tempo mesmo. E aí, gente, como ele não falou aqui que é para usar o 3,14, e estou vendo que nas alternativas também está em função do π, então não precisa. Então, 128π é a letra A. Pronto, está aí feita a questão do Enem, tá certo? Então, fique esperto porque ele costuma mesmo fazer essa junção de figuras espaciais. Vai ver muito ainda nas teleaulas essa junção de mais de uma figura. Então, fique esperto porque tem que lembrar das fórmulas associadas. Mas conteúdos, já sabe, vai direto lá para o YouTube, coloca o meu nome, que esse galã aparece em várias aulas, ao vivo não, gravado, em a cores, tá certo? Você vê qualquer assunto, tá com dificuldade na base da matemática, entra lá no meu canal. Tá com dúvida no primeiro ano? Entra lá no meu canal, você já sabe, né? Tudo que você quer tá lá. Ó, música, eu vou dar uma palhinha, aqui no momento de pagar mico no final da aula comigo. Então vamos ver se você você vai associar a gesticulação desse pequeno apresentador a música que vai vir na vinheta de encerramento, né? Vamos lá, ver se eu consigo fazer essa macumba. Ai meu Deus do céu, só o gestinho, ó. Eita, foi péssimo, mas acho que você vai pegar. Deixa eu tocar a música aí que você vai entender. Gente, um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui! 오빤 강남스타일